Gente, sejam todos bem-vindos aí nesse encontro que a gente fez para estar trazendo de forma personalizada para você um pouco sobre a contabilidade que a gente está vivendo hoje, né? A gente sabe que a inteligência artificial está tomando conta do nosso dia, praticamente, tudo que a gente vai fazer envolve hoje, de certa forma, a inteligência artificial, e também na contabilidade. E eu descobri que tem duas coisas muito importantes para qualquer pessoa que seja um MEI, seja uma empresa de médio, pequeno porte, limitada. Tem duas coisas que ela precisa ter uma um extremo olhar e uma atenção, que é o contador e um advogado. Então, se você já começou a sua empresa, se você já está com a sua empresa aberta, eu quero te chamar a atenção para isso. Você precisa ter o contato, nem que seja com um advogado ou com um contador. Você que já está iniciando a abertura da sua empresa, você que é MEI, ou se você quer fechar, independente do lugar do Brasil que você esteja, um contador e um advogado, ele é de extrema importância para que a sua empresa ela possa ter a prosperidade que o senhor lhe decidiu, né, para a sua vida e para os seus negócios, para tudo aquilo que você vai fazer. Então, essa, antes da gente iniciar aqui, é uma atenção que eu quero chamar para você, de ter, consultar um advogado, consultar um contador antes de qualquer coisa. E o assunto que a gente vai trazer hoje aqui para esse encontro é sobre a contabilidade nos dias que a gente está vivendo, onde a gente está passando também por uma reforma tributária, onde a gente está já vivendo isso, né, porque já foi aplicada, foi em janeiro desse ano, então a gente já está vivendo isso. E se você não se programou, não sabe o que está acontecendo, o que vai acontecer, fica com a gente até o final desse encontro, que eu tenho certeza que vai trazer uma clareza para o seu negócio, uma clareza para a sua vida financeira, e com certeza o seu contador ou a sua contadora ele vai agradecer muito esse encontro que a gente está tendo aqui. Mas antes da gente começar, de verdade, eu quero abençoar a sua vida, quero abençoar o seu negócio, quero abençoar a sua família, a sua casa, fazendo uma oração por você. Não estamos falando aqui de religião, não estamos falando aqui da fé que você professa, mas eu quero te abençoar. Quero abençoar o seu trabalho, quero declarar prosperidade sobre você e quero te convidar neste momento a também agradecer, né, por tudo isso que está acontecendo na nossa vida e principalmente por estarmos aqui nesse momento de comunhão e de compartilhamento também de conhecimento. Então, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse momento que nós estamos aqui vivendo hoje. Quero pedir que o Senhor abençoe a nossa mente e que todo esse conhecimento que está sendo aqui compartilhado a gente possa aplicar de alguma forma no nosso negócio, que a gente possa, de alguma forma, usar tudo que nós estamos aprendendo aqui ao nosso favor, porque nós sabemos que o Senhor tem coisas muito grandes para nossa família, para os nossos negócios e para a nossa casa. Então, quero declarar, Senhor, a bênção sobre a vida de cada pessoa que está aqui neste momento, nesse encontro, por cada pessoa que está aqui neste momento participando, quem vai assistir depois. Eu não sei o que ela está vivendo, mas eu sei que o Senhor tem grandes coisas para o projeto que ela está planejando, para o negócio dela, para a empresa dela, independente do nicho que ela esteja, independente do negócio que ela faça, eu sei que a sua bênção, ela vai até lá. Então, Senhor, que os negócios, os projetos, os contratos, os clientes desse irmão, dessa irmã que está aqui nesse momento e que vai assistir, possam ser abençoados, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Então, queridos, vamos dar início aqui e eu quero já convidar o Fernando para estar trazendo. Fernando, traz para nós um contexto, né, do que está acontecendo dessa reforma. A gente sabe que alguns tributos eles vão sair, na real não vão sair, vão ser substituídos, né, vão ser abraçados em dois impostos. Então vamos criar um contexto para quem não participou, né? A gente teve um encontro presencial onde foi fantástico. De certa forma foi exclusivo, né? Quem teve ali naquele período conseguiu absorver e aproveitar bastante do Fernando. E a gente viu que, cara, isso precisa ir para mais pessoas. Isso precisa ampliar, isso precisa crescer. E a gente fez
dessa forma agora online para que outras pessoas também possam ser atingidas. Então, Fernando, traz para nós um contexto geral do que está já acontecendo na reforma tributária. E aí, quem tiver perguntas pode levantar a sua mão, né? Tem não sei se você está no celular ou se você está no seu computador, tem um desenhozinho da mão assim, ó. Clica nela que a gente abre o microfone para você poder falar. Mas caso você queira falar, né? Faça isso, que a gente vai abrir o microfone para você falar. Fernando, contigo, meu irmão. Valeu, Marcão. Pessoal, primeiramente é um privilégio, um prazer estar aqui com vocês, poder trazer um pouquinho desse conhecimento, um pouquinho dessas mudanças que está acontecendo no nosso país. Mas antes de a gente começar, eu queria trazer um versículo para vocês, para ficar na mente de vocês, que eu acredito que seja bem importante, que é Provérbios 27, 23. Procura conhecer os estados das tuas ovelhas e cuida bem dos teus rebanhos. O que significa isso? Quanto mais tu conhecer o teu negócio, quanto mais tu conhecer aquilo que tu está fazendo, teu trabalho, mais tu vai ser próspero, mais tu vai ter conhecimento sobre aquilo e mais tu vai conseguir crescer no meio ambiente que tu estás. Então, esse versículo ele fala um pouquinho sobre isso, né? Trazendo para o meio do empreendedorismo, do meio empresarial, claro, né? Mas espero que fique e que vocês pensem sobre isso, tá? Sim, na questão da reforma tributária, a gente teve muitos avanços no longo dos anos. A pandemia também nos proporcionou que a gente tivesse uma evolução tecnológica muito grande. E pelo menos aí estudiosos falam em uma média de uns 20 anos em média de evolução tecnológica. Então, assim, a gente está passando por algumas revoluções dos últimos 5 anos para cá. Uma delas é a fiscalização totalmente digital. Então, assim, não é mais manual, né? Tudo é digital, tudo é interligado. Então, o Gov está aí para mostrar isso. Então, todas as informações nossas pessoais estão com o governo, né? O certificado digital é tudo interligado com o Gov, nota fiscal eletrônica, então é tudo digitalizado, tudo o governo tem a fiscalização rápida e fácil para entender o que está acontecendo no meio empresarial e tomar providências, tomar ações disciplinares quando tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso e precisa fazer da melhor forma possível e da melhor forma correta, vamos dizer assim. E para isso, como o Marcão falou lá no início, a gente precisa de 2 profissionais que são bem importantes, que traz a regulamentação do teu negócio, que é um contador, que vai fazer toda a parte burocrática, todo o envio de informações técnicas do teu negócio para o governo, para assim vocês fazerem as contribuições necessárias, pagar os impostos necessários e estarem devidamente corretos dentro da lei, tá? E o segundo é o advogado, que vai dar todo o embasamento legal, que vai fazer com que o negócio de vocês esteja estruturado legalmente, né? Contratos, né? Forma de atuação, né? Também a parte tributária ali, se vocês estão pagando os impostos corretamente. O advogado tributário trabalha junto com o contador para a gente fazer toda essa análise e entregar as melhores qualidades contábeis e fiscais para o teu negócio, certo? Então é bem importante. Outra revolução que a gente está passando é a inteligência artificial. Então, está muito em alta, a inteligência artificial não é só usada por nós, pessoas físicas, né? Todo mundo tem no seu celular um chat GPT, mas também o governo utiliza isso para criar ferramentas para análise dos dados que as empresas estão divulgando para o governo. Então, eles têm robôs, bots, para fazer análise de todas as informações, e essas informações caem para os fiscais, que os fiscais fazem análise dessas informações, caem relatórios ali para eles, eles conseguem entender se as empresas estão fazendo as entregas fiscais, né, as declarações, da melhor forma possível. Então, está acontecendo. E também a reforma tributária, que já vem anos no decorrer, e a partir deste ano, 2026, está sendo aplicada essas mudanças. E as principais mudanças que a gente está tendo são a formatação dos impostos. A gente tinha, em média, né, na grande estrutura federal, a gente tinha 5 impostos.
Hoje a gente vai passar a ter 2 impostos principais, tá? A gente tinha, no âmbito federal, o IPI, o COFINS e o PIS, 3 impostos federais, certo? A gente vai ter um novo imposto unificando todos esses 3, que é o CBS, tá? E no âmbito estadual e municipal, a gente tinha 2 impostos, que é o ICMS e o ISSQN. Obrigado por compartilhar. Exatamente isso. Então, a gente vai ficar com mais um imposto, que é o IBS, tá? Unificando esses dados, isso seria mais para simplificação. Não é que cada imposto ele vai ser eliminado, ele vai deixar de existir. A alíquota que está ali dentro, ele não deixa de existir, ele vai ser adaptado dentro, por exemplo, o IPI, ele tem uma alíquota, ele não vai deixar de existir o IPI. O IPI é um imposto sobre importação de produtos. Ele não vai deixar de existir esse imposto, ele vai estar dentro do CBS. Então, vai ter toda uma reestruturação tecnológica para que seja cobrado esse imposto de importação dentro do CBS, certo? Então, essas são as principais reformas. E no âmbito que é o que dá mais impacto para nós, que é o âmbito municipal, porque a gente tem diversos municípios no Brasil e cada município a gente tem uma legislação diferente. Então, o recolhimento do ISS é bem complexo. Cada município ele tem um imposto diferente. Então, só para vocês terem uma noção, a gente tem 5.770 legislações municipais. Para um contador que trabalha em âmbito nacional, é muito complexo entender essas 5.600 legislações. E cada município tinha uma tecnologia diferente, tinha um sistema de controle dessas contribuições. Então, tu imagina tu ter clientes no Brasil inteiro, né? Não vamos dizer que tu vai ter em todas as cidades, mas sim em vários estados do Brasil, e tu ter que ter um sistema diferente para acessar, para poder emitir nota fiscal, para poder fazer o recolhimento, fazer declarações referente àquele imposto dentro do município que foi tomado o serviço. Era bem complexo. Então, querendo ou não, vai facilitar um pouco mais a estruturação, porque vai ter uma unificação da legislação. A gente vai acabar tendo uma visão única daquele imposto. Então, por exemplo, o que está sendo implementado já há um ano e pouquinho, mais ou menos, que é a nota fiscal nacional. Então, a gente está deixando, alguns municípios já estão deixando de ter a nota fiscal da prefeitura e está utilizando o portal nacional para emitir a nota fiscal, que é um portal que vai abranger o ambiente nacional, todo o Brasil, unificando todas essas informações, que significa que o prestador de serviço ele não vai emitir mais a nota fiscal daqui a um tempo, né? Não são todas as prefeituras que estão aderindo ainda, está sendo um trabalho, vamos dizer assim, de formiguinha, né? Alguns municípios, por exemplo, Porto Alegre, se eu não me engano, já está dentro dessa estrutura do Portal Nacional. Então, eu preciso emitir uma nota de prestação de serviço para o Marcão ali, para o Vencer Hub. Eu entro no Portal Nacional e emito essa nota para o Marcão. Meu estabelecimento é Gravataí, né? Eu tinha que emitir uma nota de Gravataí com a prestação de serviço em Porto Alegre. Agora, eu não preciso. Eu emito a nota fiscal de Gravataí pelo Portal Nacional com a prestação de serviço para Porto Alegre, né? E o sistema já faz toda essa calibração de para onde que tem que ser contribuído parte do imposto, né? Então, facilitando a nossa gestão, facilitando todo o entendimento. O que significa isso? Que também vai ter uma unificação dos impostos municipais. Por exemplo, em Gravataí, a média do ISS é 2,5%. Porto Alegre é 2%. Cachoeirinha é 2,5%. Né? Canoas é 3%. Novo Hamburgo é 3,5%. Então, cada município tinha uma média de alíquota de ISS. O que significa isso? Que a gente vai ter uma unificação média dos municípios, né? Claro que cada serviço, né, contabilidade tem a sua alíquota principal, trabalho de marketing tem a sua alíquota principal, mas as alíquotas médias vão ficar unificadas.
Então, a alíquota de contabilidade para Gravataí, vamos dizer que seja 2,5, e em Porto Alegre é 3. Vai ficar unificado esse valor, vai ser unificado o valor do tributo para todas as cidades, né? Ainda não está previsto qual que vai ser o valor, se vai ser o maior ou vai ser o menor. Eu acredito que eles vão querer colocar o maior, né, para ficar igual para todo mundo, mas vai ficar igual em todos os municípios, tá? Assim como o ICMS, que é estadual. O ICMS hoje aqui no Rio Grande do Sul é a maior alíquota que tem, a gente está em 17%, e, por exemplo, em Santa Catarina é 12%. Então, assim, quando eu compro alguma coisa em Santa Catarina, a gente precisa pagar um diferencial de alíquota, né? E vice-versa. Por quê? Porque lá o imposto é menor. Então, a gente precisa pagar os 5% dessa diferença. Então, que é o ST, a substituição tributária. Com a unificação disso, não vai ter mais isso. Vai ter uma unificação de todos os impostos em todos os estados. Alguns benefícios que alguns estados têm, por exemplo, para importação, por exemplo, Santa Catarina, Itajaí é um lugar muito bacana de importação. Quem trabalha com importação consegue pagar uma média de 4% de CMS, né, de importação. Já que no Rio Grande do Sul, não, tu não tem esse benefício de fazer isso. Em outros estados também tem alguns tipos de empresa, tem alguns benefícios fiscais que acabam pagando menos imposto. A gente vai ter quando tiver a unificação desses impostos, a gente não vai ter esses benefícios. Muitos desses benefícios vão cair e as empresas vão pagar um valor igual para todos os impostos. A parte de importação também vai sofrer algumas mudanças, né? Acredito que não tão rigorosas, não vai ter um aumento tão grande, porque para incentivar a compra externa, mas também eles vão trabalhar muito forte na exportação, para que a gente consiga ter impostos menores e exportar mais os nossos produtos para outros países, para a gente também estimular a economia aqui no Brasil na exportação, certo? No geral, esse é o âmbito que está acontecendo no Brasil das reformas de tudo que está acontecendo no Brasil de forma linkando tanto a reforma tributária e a parte tecnológica, né? Principalmente com a IA que a gente está utilizando muito aí. A gente tem alguma pergunta, Marcão, sobre esse assunto? Perfeito. Fernando, então quer dizer que assim, ó, já está em vigor, então, independente do lugar que você esteja, seja lá no interior lá de Minas Gerais ou aqui em Porto Alegre, vai ser sempre a mesma alíquota. Exatamente. Só que assim, isso não aconteceu de uma hora para outra, não foi Sim. virada do Tem ano todo em o janeiro. processo ainda para. Exatamente, que já está valendo isso. A gente tem essa reforma vai acontecer por fases. Então ela vai acontecer esse ano, vai ser a aplicação das declarações dos novos formatos, né? As empresas do regime geral, que são lucro presumido, lucro e lucro real, elas já vão ter algum destaque ali do CBS, tá? Já tem uma alíquota ali prevista de destaque de 1%, tá? Para a nova aplicação, e anualmente a gente vai ter nova fase, novas implementações, né? Então a previsão de finalizar todo esse processo é 2033. Então a gente tem toda uma caminhada aí pela frente. Para se adequar aos impactos que a gente vai ter nisso, né? E assim, ó, uma das dores que eu vejo que, cara, seja a pessoa que é MEI ali, que tem um faturamento de 6 mil e pouco, a uma pessoa que já é uma limitada do Simples Nacional. A quantidade de imposto que a gente paga. Tem alguma forma legal, algum exemplo que tu possa trazer de como que essa pessoa, como que esse empresário, como que esse empreendedor faria para poder se organizar melhor e pagar menos imposto? Tem sim. O empresário ele precisa organizar o seu negócio, ele precisa entender o que acontece internamente no seu negócio. O que eu vejo como contador e especialista na área de finanças, que eu trabalho
com reestruturação, é que as empresas eles não conhecem o seu negócio. Eles são muito bons operacionalmente, mas eles não trabalham a gestão do seu negócio, né? Por exemplo, o fluxo de caixa, o que, que entra de fato de dinheiro no seu negócio e o que, que sai de dinheiro, para onde está indo esse dinheiro. Então, eles não têm esse controle, eles não controlam o estoque deles, eles não controlam os custos deles, né, as despesas. Então, assim, não existe um controle efetivo dentro das empresas hoje no Brasil. E eu não estou falando que é o Marcão, que é o Fernando, que é a Viviane, não, que é o Rafael, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que, no geral, as empresas não cuidam disso. E isso traz um problema e acaba acarretando o pagamento de mais impostos, ou o não pagamento, né? Deixar de pagar um imposto correto e ter algum benefício fiscal quanto a isso. Então, assim, quer pagar menos impostos, organiza o teu negócio, vê a parte financeira, a parte de gestão do teu negócio, para onde que de fato está indo teu dinheiro, e assim tu vai aproveitar os benefícios fiscais, os créditos que tem do teu negócio, para te poder, assim, economizar, tá? Sim. No geral, é isso que a gente tem que fazer. Acho que a Viviane tem Porque uma pergunta. deixar de pagar imposto não tem como, né? E hoje em Não, isso dia não vai acontecer. sonegar muito menos, porque a IA está aí te vendo, te admirando e dizendo, ó, vou te entregar. Então não tem como, porque é a forma que o governo tem de arrecadar, né? E tá gerando, eles não tem outra forma de gerar receita a não ser através dos impostos. Vivi, tu quer falar aí? Tu levantou a mão? Vamos ver se vocês conseguem me ouvir aqui rapidinho, tá? Fernando, uma pergunta, tá? O que a gente poderia aqui linkar aqui, fazer, por exemplo, um raciocínio bem rápido e lógico do que são as obrigações do profissional de contabilidade e quais são as obrigações do empreendedor. Porque, às vezes, isso não fica às claras, né? Por exemplo, nós tratamos de contabilidade por 2 vezes, por essa falta de clareza do que é a obrigação do profissional de contabilidade e do que é a obrigação do empreendedor. Tá? Vou mutar aqui de novo, porque está bem barulhento aqui. Conseguiu entender? Consegui sim, muito legal. Isso é bem legal, tá? O que é de fato que é a obrigação do empresário e do contador? Do empresário, vou começar com o empresário. O empresário, a obrigação dele é fazer uma gestão de qualidade do seu negócio. Então, ter a comprovação de tudo que entra do seu negócio. Então, assim, ter contratos, ter o fluxo efetivo do dinheiro entrando na conta da empresa, não na conta PF, né? Então, entrou ali, e emitir as notas fiscais. Então, isso é importante. E isso, a nota fiscal, ele é uma obrigação do empresário, não é do contador, né? Por quê? Porque isso está ligado diretamente à operação do negócio. Então, eu, por exemplo, na contabilidade, como contador, eu presto um serviço, eu estou prestando serviço, vamos dizer, para o Marcão. Eu recebi os honorários da prestação de serviço dele, eu tenho a obrigatoriedade de receber esse valor numa conta pessoa jurídica e emitir a nota fiscal contra a empresa do Marcão que eu estou prestando o serviço, né? O meu escritório tem que emitir essa nota fiscal. Eu posso terceirizar essa função para um contador, para um BPO, para alguma coisa? Até posso. Mas é de obrigação do empresário saber que está sendo feito este trabalho. Além disso, tudo que está sendo gerado de despesas, de custos, ter essas comprovações através de notas fiscais das compras e através de recibos, dependendo do tipo de... eu vou num supermercado, vou comprar alguma coisa ali. Eu pego o cupomzinho fiscal para lançar na contabilidade essa despesa. Assim, a gente consegue ter a visibilidade para onde que está indo o dinheiro efetivamente do empresário. Em contrapartida, o contador ele recebe essas informações e ele tem que escriturar tudo isso. Ele precisa fazer com que isso se torne dados contábeis para também passar ao empresário essas informações. Então, tudo que foi vendido vai estar escriturado na escrituração fiscal ali,
com os impostos corretamente, com os benefícios fiscais, com os créditos fiscais que se tem dentro do negócio, né? As despesas vão estar lançadas na contabilidade, tem despesas dedutíveis que dá crédito, né? Diminui o valor do imposto federal, os custos, né? Os custos, ele está ligado diretamente na operação, e alguns tipos de negócios, eles têm benefício por fazer essa declaração dentro da contabilidade dos custos da empresa. Então, o contador, ele é responsável por pegar todas as informações da gestão do negócio, tudo que acontece aqui na empresa, e transformar isso em dados e em indicadores, informar o governo e depois fazer uma prestação de conta ao empresário. Então, a contabilidade, ela vai servir para quê? Para mostrar se o empresário está ganhando dinheiro, tá? Que é bem importante. Para mostrar se está perdendo dinheiro, também ali vai ter informações sobre isso, né? Para evitar pagar impostos desnecessários. Até o ano passado estava muito em alta a questão da restituição de impostos, né? Muitas empresas tributárias vendendo serviço de restituição de impostos. Por quê? Porque estavam sendo recolhidos os impostos erroneamente, e os empresários estavam pagando absurdamente mais impostos. Por quê? Porque na classificação tributária dentro da emissão da nota fiscal ou da contabilidade não estava sendo previstos os custos, as despesas e os benefícios fiscais. E aí, o que acontece? O empresário pagava mais imposto e surgiu esse serviço para buscar esses impostos pagos a mais. Então, o governo teve que restituir nos últimos anos milhões de reais, milhares de reais para empresários, porque estava sendo feito errado. A partir da mudança agora do regime tributário, isso vai cair um pouco. Não significa que vai acabar isso, né, porque sempre vai ter erro, sempre vai ter tanto da parte do empresário quanto da parte da contabilidade, tá? Por quê? Porque a gente hoje ainda não se trabalha em conjunto, se acha que o contador é uma obrigação, eu tenho que ter um contador porque a legislação me obriga, mas não, o contador é uma ferramenta que serve para ajudar o empresário a crescer. E se a gente tiver essa separação, isso não acontece. Então, o empresário acaba fazendo coisas erradas e o contador não faz o trabalho da melhor forma porque vem errado e ele não dá o suporte ao empresário para melhorar isso, e vice-versa, acaba chegando aqui e o contador quer fazer o trabalho mais básico e não entrega o melhor serviço, né? Então, isso acontece muito. Mas, na verdade, eu vejo que o trabalho do empresário e o contador ele tem que ser unido. A gente tem que trabalhar em prol de um único objetivo, que é fazer com que os negócios cresçam e evoluam e contribuam da forma correta. Porque o imposto, querendo ou não, por mais que a gente tenha uma taxação alta, ele contribui para o crescimento e para a melhora do nosso país, né? E aí a gente não entra em alguns méritos, mas o objetivo é esse, tá? Então, assim, na minha visão, o papel do empresário é esse e o do contador é esse. E a gente tem que ter a consciência que a gente tem que trabalhar em conjunto, não separado, né? Um contra o outro. Então, a minha visão é essa, Viviane. Perfeito, perfeito, Fernando. Respondeu, eu acredito. Ô, Fernando, tem uma situação que eu passei aqui no aeroporto de Porto Alegre, que foi o seguinte. Por não saber que a área onde eu estacionei ela era cobrada, eu paguei um valor absurdo do valor de estacionamento sem saber. E com isso eu aprendi que, cara, é importantíssimo tu ter o conhecimento. Então, isso que está sendo falado aqui é importante para o empreendedor, é importante para o empresário. E uma questão que a gente vê muito é às vezes a pessoa não tem a diferenciação, uma conta para o CNPJ e uma conta pessoa física. Às vezes usa a mesma conta e aí começa a bagunça e talvez a pessoa não saiba que isso lá na frente vai dar problema. Então, eu queria que tu trouxesse também a respeito disso, a necessidade, ou melhor, a prioridade que ela tem que dar nessa separação da conta PJ da conta pessoa física. Legal, isso é uma coisa que acontece também muito com as empresas, principalmente em empresas menores, né,
os MEIs, os micros, pequenos, porque normalmente são empresas familiares ou são empresas individuais, vamos dizer assim, só tem o empresário trabalhando ali, ou mais uma ou duas pessoas, então são empresas bem pequenas, e isso acontece demais. E o que isso significa? Tem que entender que o negócio, ele é também, vamos exemplificar como se fosse também uma pessoa. Também é um ser tem deveres e tem direitos, assim como um ser humano. Então, assim, no momento que tu cria um CNPJ, ele tem toda uma regulamentação, ele tem todas regras, tem toda leis em cima de uma empresa. Então, assim, ele é um perante a lei, ele é um indivíduo que tem regras, tem que seguir regras, tem deveres e tem obrigações, assim como o ser humano. Então, assim, no momento que ele tem uma gestão financeira, ele tem que prestar conta sobre isso. Então, ele, o CNPJ, ele é o detentor do dinheiro da empresa. O sócio, ele tem um percentual, ele que é a pessoa que gere aquele negócio e a empresa deve para o sócio, tá? Então, assim, a empresa, vamos dizer, na contabilidade a gente fala que o negócio ele é uma eterna devedora, porque ele vai dever para os sócios, ele vai dever para fornecedores e vai dever para terceiros, para bancos, provavelmente, certo? Então, tudo que entra no negócio, ele tem que ser distribuído para esses três órgãos, vamos dizer assim, ou fornecedores, pagando contas, né, de matéria-prima, de despesa, etc., para os sócios, um prolabore, que o prolabore nada mais é do que o salário que o empresário recebe por trabalhar no negócio dele. Eu sou contador e eu sou o diretor executivo do meu negócio. Eu tenho um salário para exercer essas tarefas, para exercer este trabalho de contador e diretor executivo. Então, eu tenho um salário, que é o prolabore. É o que paga minhas contas mensais, é o que faz com que eu faça a gestão da minha casa. É o meu prolabore. Os dividendos é aquilo que a empresa tem que pagar ao sócio pelo capital investido dentro do negócio, né? Que é parte do lucro, não é todo o lucro, tá? Está errado quem acha que tem que, se deu 100 mil de lucro, eu tenho que tirar 100 mil de lucro, não existe isso. É uma parte do lucro, em média até 50% do lucro, porque a empresa precisa viver, a empresa precisa crescer e ela precisa de dinheiro. Então, parte do lucro vai para o empresário, que é onde a gente fala, que é os dividendos, é a divisão de lucros, tá? E, só que quando isso não acontece desta forma, o que muito acontece? Vou tentar exemplificar aqui. Ó, tenho uma garrafa d'água e o meu copo aqui. A garrafa d'água é a empresa. Aqui é o ser humano. Quando a gente abre um CNPJ, são dois indivíduos que têm regras. Aqui tem um contrato social que protege o empresário de qualquer tipo de problema. Não é imunidade total, é protege de algumas coisas. Se eu tenho um funcionário que me coloca, abre uma ação trabalhista comigo, a empresa é responsável. Se está tudo misturado, a justiça vê como uma coisa só, e aonde que cai o processo? Cai no CPF também. Por quê? Porque está misturado, porque perante a justiça legalmente se vê uma coisa só. Não se vê dois indivíduos, se vê um único indivíduo, tá? Isso para outros tipos de processo também. Então, uma auditoria, um processo civil, qualquer coisa que pode acontecer, eu não tenho dois indivíduos que, o contrato era com o CNPJ. Primeiro, eu cobro o CNPJ. Se não houver como o CNPJ seguir, pagar, resolver aquela situação, é ativado sócios. Só que os sócios têm uma limitação de pagamento quanto a esse tipo de processo. Agora, quando está unido, tu pode ter um bloqueio judicial na tua conta, tu pode ser bloqueado bens. Por quê? Porque tu misturou e deixou uma única coisa. Então, tem várias regras ali, tanto quanto uma razão social, né, uma limitada, não utilize seu nome próprio, né,
limite de capital social. Então, tem várias regras ali que vão proteger o empresário disso. E misturar, mas é tudo a mesma coisa, eu recebi na empresa, eu recebi no CPF, não pode acontecer. Por exemplo, agora com a mudança do imposto de renda também, está dentro da reforma, a gente aumentou o teto. Se tu tem uma empresa e tu recebe dinheiro de terceiros e não da tua empresa, tu vai pagar imposto sobre aquele valor. Então, tu tem que tomar cuidado. Não é tu tem uma empresa e tu faz uma prestação de serviço, vende produto, por que tu vai receber no teu CPF se tu tem uma empresa regulamentada para receber aqueles valores e fazer a distribuição correta daquilo? Então, não faz sentido, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Isso é muito importante. As pessoas não se preocupam com isso. E cada vez mais vai ficar mais rigoroso a vigilância em cima dessas transações financeiras. Então, eu sempre alerto as pessoas a tomarem cuidado de fazer essa divisão. Não custa. Dá um pouquinho de trabalho? Dá, mas não custa. Acho que a gente tem uma pergunta aí, Marcão. Isso. A Di Michele levantou a mão ali. Jimmy, pode abrir o teu microfone. Olá, boa tarde, meninos. Na verdade, a pergunta que eu ia fazer, ele acabou de fazer uma... Desculpa, me engasguei. Ele acabou de explicar, então tá tudo tranquilo. Era referente justamente a essa divisão. É porque até o imposto hoje para a pessoa física ele vai ser maior, né, Fernando? Vai ser bem maior. Acima de 5 mil, tu vai pagar ali a diferença do imposto ali. Então, a isenção hoje, por mais que tu ganhe um pouco mais, só que tu tem que receber regular. Então, assim, tu não tem problema nenhum receber mais do que 5 mil, desde que venha da forma correta. Então, aquelas pessoas que não estão regulares, eu tenho uma renda extra, eu tenho isso, tenho aquilo, vão ter que abrir um CNPJ, né, que seja um MEI, para poder fazer esse recebimento. Porque se receber no CPF, acima desses valores, vai pagar um imposto bem maior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado nisso. Sim. E esse controle vai ser, ele vai ser tido exatamente por essas transações que já estão sendo fiscalizadas, né? Porque já estão sendo exatamente. Já estão sendo fiscalizadas. Porque o CPF ele não tem como emitir nota, né? Então, todas as transações que ele faz via Pix ou transferência bancária, enfim, qualquer cartão de crédito, vai ser contabilizado. Vai, porque, assim, como eu falei, a fiscalização é toda eletrônica hoje. Então, tudo que cai no teu CPF, tudo que cai no teu CNPJ, o governo sabe, né? Até uns anos atrás, eles não tinham capacidade de fiscalizar tudo. Eles não tinham pessoal para fazer isso. Agora, com a inteligência artificial e com a unificação dos sistemas, né? Através do Gov, através do Pix, através do Portal Nacional, eles estão tendo a visão mais ampla e agora eles não precisam de tantas pessoas. O papel do fiscal acaba sendo muito mais um analista de dados, porque a inteligência artificial vai trazer esses dados, vai trazer as inconsistências e eles vão aplicar as sanções legais ali que tem em cima do que está errado. Então, assim, hoje a gente já tem multas acontecendo automaticamente, não tem nenhum fiscal olhando para, às vezes não tem ação de um ser humano por trás fazendo. A inteligência artificial já entende, tá errada, a nota fiscal foi emitida errada, a declaração tá errada, foi feito de uma forma errada. Eu vou trazer um exemplo aqui que o pessoal não cuida muito, por exemplo, na parte de gestão de pessoas ali, da folha de pagamento. Se eu fizer uma admissão atrasada, o empresário ele paga R$ 3.100 de multa, e essa multa é gerada automaticamente pelo E-Social. No momento que eu mando a informação para o governo, ele entende, olha só, tu devia ter mandado isso 24 horas antes, tu não mandou. Então, tu recebe um informativo, um auto de infração, e já recebe a multa, já é gerada a DARF ali, para pagar com prazo devido. Então, e assim outras coisas que estão acontecendo. Então, omissão de declaração, já gera multa. Vou trazer um outro exemplo aqui, o MEI, tá? O MEI, ele não tem um imposto para pagar, ele tem uma taxa mensal de pagamento. E muitos MEI, por ser um valorzinho irrisório, um valor muito baixo, abaixo de R$ 100, acabava não pagando.
por muito tempo isso não acarretava nenhum tipo de problema. Tu podia ir lá, fazer o parcelamento, pagar e continuar como MEI. Hoje não, né? Do ano 2024 para cá, o MEI está sendo desenquadrado. O que é um MEI? O MEI é uma empresa individual especial dentro do Simples Nacional. Então, ela é uma empresa do Simples Nacional com um regime especial, que é limitado dentro das regras do MEI, né? 81 mil mensal para comércio e serviços em geral, caminhoneiro é 250 mil no ano, né? E tem mais algumas exceções, mas no geral é isso que tu paga. Se o MEI não contribuir com aquela taxa, o que acontece? Ele é desenquadrado desse regime e ele não tem a possibilidade de voltar para ser MEI e nem vai ficar no Simples Nacional. Ele vai direto para o regime geral. Ele vai ou ser lucro presumido ou lucro real. Então, tu imagina uma empresa que pagava uma taxa de R$80 mensal, tem um limite de faturamento baixo, né? E às vezes o empreendedor ele está naquele limite, ele não tem capacidade, ele não fatura mais do que aquilo ali, ser desenquadrado e passar a ter uma tributação em média de 14% a 16% por mês, em cima de 6.750. Fora que ele tem que ter contabilidade, se ele não tiver, e o contador para um regime geral não é barato, tá? Não é barato, porque assim, perto desse valor se torna caro para o empresário. Além das omissões serem caras, tem multas de omissão de R$250 a R$500. E é no mínimo umas 12 declarações no mês. Então, tu multiplica esses valores se um MEI for desenquadrado. Fica muito pesado, não tem como um microempreendedor individual continuar trabalhando dessa forma, entende? Então, tem questões muito delicadas que eu tenho comunicado. Ano passado eu trabalhei forte, muitos meses me procuraram para resolver isso, eles pagaram uma fortuna, né, de 4 a 8 mil só de omissões de declarações. Então, assim, a gente precisa divulgar e essa live aqui eu acho que está sendo muito bacana para a gente fazer isso, porque a gente precisa que o empresário comece a se situar e eu tenho contador, ou eu sou MEI, eu não preciso de contador, né, que o MEI ele é liberado de contabilidade, mas tu precisa entender um pouquinho disso para o teu negócio não sofrer, para te não pagar, gastar dinheiro desnecessariamente, para te não sofrer as sanções legais por não ter o conhecimento. O conhecimento ele não tem que estar só na base do contador e do advogado. O empresário ele tem que saber isso, tá? Ele tem que saber. Até para ele Eu espero que eu tenha esclarecido. Até para ele poder cobrar algumas coisas, né, Fernando? Porque, por exemplo, assim, ó, uma pergunta que eu quero fazer para ti é qual que é o principal controle que o empreendedor, o empresário, ele tem que ter para ele poder ter esse acompanhamento mensal do negócio dele. O que ele tem que se atentar? Para onde ele tem que olhar para ele ter esse controle junto com o contador dele ou com o advogado, enfim? Bom, ele tem que estar próximo do contador, tá? Isso é uma das principais coisas, e ser uma pessoa questionadora. Ele tem que questionar. Ele não precisa ser especialista nas áreas, mas ele tem que questionar. Se ele tem folha de pagamento, ele tem que entender, cara, quais são as regras para me ter funcionários, né? Em qual sindicato a minha empresa está vinculada, né? Quais são os encargos sociais que quando a gente fala de folha de pagamento não são impostos, são encargos sociais, né, que são valores que a gente tem que fazer contribuição, a empresa ela é responsável por recolhimento de valores, por exemplo, a previdência privada, o INSS, isso não é uma despesa da empresa, ele é um repasse. Então, assim, muitas empresas sonegam isso, não pagam, achando que é uma despesa da empresa. Se tu for ver no contra-cheque do colaborador, aquilo está sendo descontado do salário do colaborador, não é da empresa. Tem empresas que pagam a parte para patronal
que é da empresa, mas o INSS ali, o percentual do funcionário é um repasse. E se tu não faz o pagamento disso, não faz o repasse disso, isso é crime, né? Então, o empresário pode De ser certa preso forma, por está isso. roubando, né, o funcionário. Exatamente. Então, assim, tu tem que fazer esse repasse, tem que tomar cuidado com isso. Então, assim, qual é o percentual que eu tenho que repassar para o governo disso? Qual é o meu custo com o FGTS, né? Quais são os benefícios que eu tenho que pagar para o meu funcionário para me estar legalmente dentro ali das regras, né, da convenção e da CLT, né? Entre outras coisas, na parte de impostos, eu tenho que emitir nota, como que eu faço uma nota? Me treina para mim fazer uma nota, né? Quais são os benefícios que a minha empresa tem? Eu vendo produtos, eu tenho estoque aqui de 1.000 produtos, de 5.000 produtos. Algum desses produtos eu tenho um benefício, o contador ele pode avaliar a estruturação fiscal, ali, o regime dentro de cada produto e descobrir, tu tem 10 produtos que tu tem benefício. Esse empresário ele pode focar em vender mais esses produtos que têm benefício do que outros que ele não tem. Então, assim, também é uma estratégia de venda para o negócio. Por que tu vai vender um produto que é caro tributariamente se tu pode vender um produto que é praticamente isento? Entendeu? Então, por exemplo, vou trazer um exemplo aqui. Empresas que dão treinamento e cursos. Essas empresas, se elas tiverem um KNAI de editora, vender material didático, elas são imunes, elas não têm tributação. Então, assim, tu pode vender um livro, tu pode vender uma apostila, tu pode vender materiais que não tem imposto. E aí tu pode vender mais caro esse material, que é imune, que não tem imposto, e o teu serviço, o teu outro produto que tem imposto, vender mais barato. Porque tu vai ter uma redução gigantesca legal dentro do teu negócio. Então, isso é o que. E como é que tu faz isso? Estando próximo do teu contador. Isso Entendendo se ele consegue. necessariamente não precisa ser a tua atividade principal, Fernando, correto? Não precisa ser a tua atividade principal, porque dentro do teu negócio tu tem 2, 3, 10 atividades, até 14 atividades tu pode ter. Então, assim, tu pode distribuir o teu serviço em aquelas atividades. E aí, tem uma atividade que eu pago menos imposto. Então, tu vai emitir nota daquela atividade para pagar menos imposto, a outra, e assim sucessivamente. Só que como que tu vai saber isso se tu não está próximo do teu contador para entender esses detalhes? Tu tem que entender disso, como eu falei, tu não precisa ser especialista, mas tu tem que ter um pouco de entendimento, né? Então, daqui a pouco, assim, a minha empresa, eu presto serviço para todo o Brasil. Legal. Então, qual é o local tributário que é mais barato? Claro que agora com a reforma a gente vai mudar, mas onde eu tenho mais vantagem é Gravataí ou é Porto Alegre? Para mim é Porto Alegre. Então eu abro o meu negócio em Porto Alegre. Se eu vou prestar serviço no Brasil todo, pelo menos o local que eu tenho menos taxação, tributação, é em Porto Alegre. Por exemplo, em Canoas eu pago uma taxa anual do alvará de localização, que é para mim poder exercer meu trabalho naquela localidade, eu pago uma taxa de alvará. Tem cidades que é isento dessa taxa, dependendo para alguns tipos de negócio. Então, por que eu vou estar num local que eu tenho uma taxa a mais para pagar, se eu posso estar do lado ali e pagar uma taxa menor? Entende? Então, assim, como que eu sei isso? Sentando e conversando. Então, todos os meus clientes, quando eu sento, eu pergunto, quais são tuas dúvidas sobre folha de pagamento, sobre fiscal, sobre o teu negócio, para esclarecer o máximo possível. Então, empresário e contador também, né? Contador, vamos fazer um trabalho de assessoria, de consultoria, uma contabilidade consultiva, informar aos clientes do que tá, mas o cliente vai ficar me auditando. Sim, e não tem problema nenhum, ele tem que saber o que está acontecendo no negócio dele.
E se tu não está preparado, tudo bem, atende essas empresas que tu está preparado. Então, a gente precisa também ter essa consciência que eu não atendo todos os clientes, todos os negócios são meus clientes, e o empresário tem que entender que não é todo contador que vai te atender. Então, assim, é buscar uma parceria, tá? Eu gosto de falar isso, é ter uma parceria com o seu contador para quê? Para que aquilo seja efetivo para ambos os negócios. Espero que eu tenha esclarecido. Até porque, né, Fernando, se o contador vai te passar o conhecimento, tu vai aprender e não ficar, vai depender, né, entre aspas, de fazer errado, porque se fizer errado vai ser mais trabalho para o contador. Exatamente. Então, é exatamente uma mão lavando a outra. Deixa eu criar uma situação hipotética aqui, vamos lá, porque a gente está, o foco dessa conversa, ela é para o empresário, mas digamos que assim, ó, cara, sou um aposentado, só que eu tenho alguns negócios informais. Vamos lá, tenho renda que vem de uma casa que eu tenho alugada, tenho renda que eu tenho de um negócio lá, enfim, a parte que eu não tenho CNPJ nem nada. Então, todo o valor que eu tenho que eu recebo cai na minha conta física. Como é que a pessoa, nessa situação hipotética que ela faria, porque provavelmente o imposto para ela vai ser mais alto se ela continuar recebendo na pessoa física. Então, o que essa pessoa faz para ela resolver essa situação dela? Tá. Nesse quesito, se ele é um aposentado, aí a gente tem que entender o seguinte: a aposentadoria também tem regras, tá? Então, se ele não é um aposentado especial, né, por algum tipo de doença ou algum tipo de invalidez ou algum caso específico ali da aposentadoria, não tem problema ele regular, ele ter um CNPJ. Ele não tem o perigo de perder isso, tá? Claro que tem que analisar caso a caso, mas, no geral, aposentadorias normais por tempo de contribuição não impedem que o aposentado tenha um MEI, por exemplo, para ter uma atividade extra, porque muitos aposentados recebem um salário mínimo, ali, um salário bem baixo, e muitos continuam trabalhando informalmente para ter uma sobre-renda. Então, assim, o que eu indico? Vai num advogado ou num contador e faz essa análise, né, da sua aposentadoria, se não vai dar nenhum tipo de problema para ele, né, e abre um CNPJ. Se a renda extra dele está dentro de um MEI, é a melhor possibilidade. Abre um MEI e abre uma conta PJ. Hoje a gente tem bancos online que não tem taxa nenhuma, então, assim, não tem por que estar gastando, né, e continua fazendo o seu trabalho, mas legalmente, né? Ele vai pagar uma taxinha ali de 70 a 85 reais e ele vai poder receber mensalmente até 6.750. Sem a obrigatoriedade de emitir nota fiscal, ele tem uma declaração por ano, então é a melhor opção, né? Conheço pessoas que, por exemplo, tem pessoas que são donas de casa, que não têm uma renda estruturada, e eu abri o MEI para elas poderem receber. Hoje elas recebem mais do que se elas fossem fazer um trabalho de doméstica, de babá, de alguma coisa assim, o cozinheiro, alguma coisa assim. Elas recebem mais nessa renda extra e também enquadradas legalmente com o CNPJ. Então, e elas conseguem ter uma qualidade de vida na família delas por fazerem isso. Então, assim, se tu é aposentado, se tu não tem um trabalho formal e tu tem um trabalho informal, busca conhecer, falar com o advogado, ou com o contador, para ver se tu pode ter um CNPJ e regular isso. Porque dependendo do que tu vai fazer, daqui a pouco, sei lá, tu faz vianda, né? Tu faz comida para vender, né? As marmitinhas. Daqui a pouco a Etos ou o Vencer Hub ali quer comprar para o time deles. Todo dia ali para o pessoal ter uma alimentação melhor, né, etc. Se tu tem um CNPJ, tu está regular, tu pode vender isso para uma empresa e se a empresa precisar, ela pode receber nota por isso. Então, tu consegue ter uma recorrência e trabalhar para alguém, para um outro negócio e está estruturado dessa forma, né? Então, isso é bem viável. Uma outra coisa, MEI.
não existe contabilidade. Então, assim, o contador ele não tem que te cobrar pela abertura do MEI. Se tu precisar de um contador que ele abra o teu MEI, ele tem que abrir gratuitamente. Não é cobrado. Ele pode cobrar por uma assessoria em negócios. Como que eu vou fazer um fluxo de caixa? Como que eu vou cuidar das despesas do meu negócio? Ele pode cobrar por um serviço diferente, não pela abertura ou fechamento do teu MEI, tá? Então, só para vocês entenderem. Eu preciso abrir, o contador me cobrou R$500. Não existe. Cobrou 100, não pode. Ele pode cobrar por te assessorar em outras demandas do teu negócio. Uma gestão financeira, por exemplo, uma estrutura de custos ali que ele precisa fazer para ti, né? Montar a tua precificação do teu negócio, ele pode cobrar por isso, tá? Então, eu aconselho que todo o aposentado ou pessoas que estão desempregadas, que querem se regular e estão tendo a oportunidade de ter uma renda extra, um serviço autônomo, busca a informação e abre o seu CNPJ para estar regular, né? Tu contribui com um pouquinho, mas tu tá regular e tu tem a possibilidade de ganhar mais e crescer. E daqui a pouco se torna um negócio de fato, e aí tu pode ir para um Simples Nacional, por exemplo, e tá gerando novos empregos. O MEI também ele pode ter um funcionário, tá? Então, só para deixar claro aí. Perfeito, Fernando. Nosso tempo aqui já estourou, né? Mas eu queria fazer duas últimas perguntas para ti. Vamos colocar 3 perguntas, tá? 2 perguntas aqui que eu acho que é de extrema importância. E a terceira é deixar livre para ti, daqui a pouco deixar algum conselho aí para o pessoal, se preparar, se programar, se organizar, para que esse ano consiga deixar o negócio dele redondinho, porque os próximos anos a gente sabe que vai ser a mais rígido, né? Então, primeira pergunta, o MEI, ele pode participar de algum edital? Por exemplo, vamos lá, o irmão Rafael ali, ele trabalha com um ramo de alimentação. Digamos que a prefeitura de Porto Alegre abriu um edital para poder fornecer cachorro-quente para as escolas públicas, municipais, perdão. O MEI pode fazer isso? E a segunda pergunta por exemplo, a minha empresa vai fazer uma doação ou uma oferta para a igreja, tá? Uhum. Eu posso utilizar isso para bater de alguma forma imposto? Como que isso funciona? Isso é doação? Isso é oferta? Em que se enquadraria essa situação? E a última pergunta é contigo, né? Um conselho teu. Tá. A questão do MEI participar em editais, não me lembro de nenhuma regra, de nenhuma lei dizendo que não pode, mas eu acho que é inviável. Por quê? Porque normalmente quando uma empresa vai entrar em algum edital, se solicita algumas documentações comprobatórias do negócio. Uma delas é balanço patrimonial, né, que só se tem quando se é uma empresa LTDA, do Simples Nacional ou do regime geral. Um MEI não tem isso, ela não tem essa estruturação para isso, a não ser que seja um edital específico para MEIs, tá? Eu não tenho esse conhecimento, assim, de se tem algum edital, se já houve algum edital para empresas MEIs, tá? Posso procurar e depois eu te trago essa informação para complementar isso, mas, assim, todos os editais, já participei de alguns editais de alguns níveis de empresas, principalmente na área de construção civil e de produtos hospitalares, tá? E é muito rigoroso a seleção, porque tem muita documentação, tá? E o MEI, normalmente, ela não tem essa estruturação para fazer isso, certo? Porque é uma empresa mais simples. O que o MEI ele é? Ele é uma empresa iniciante, é uma empresa transitória. Ela foi constituída, ela foi criada, essa lei, para quê? Para que as pessoas saiam da informalidade e tenham uma forma de ganhar um valor razoável, contribuir com algum tipo de imposto, que é a taxa mensal, né, e não estar irregular, certo? Então, assim, a intenção não é que a pessoa fique um MEI para o resto da vida, é que ela cresça, que ela entenda
o que é o trabalho dela, se faz sentido e não ter também um investimento muito grande no negócio deles, e depois se torna uma LTDA, tá? Então, assim, pode sim haver editais para mês específico para alguma coisa, eu não conheço, tá? Realmente eu não tenho essa informação para te dar, posso buscar e depois te trago aqui, a gente faz um complemento ali depois para essa informação, mas normalmente todos os editais que eu já participei com clientes era muito específicos e tinha uma documentação muito rigorosa, tá bom? Então, depois, Rafa, se tu é a tua intenção, depois eu te trago. Eu conheço uma especialista em editais que eu posso te linkar para te ajudar nisso, tá? E aí, se tu precisar, se tu achar que é viável e precisar transformar, também a gente pode conversar, não tem problema nenhum, tá? A outra pergunta é se tu fez que, se tu quiser contribuir com alguma instituição, igreja, alguma coisa assim, né? Como é que eu lanço isso dentro da minha contabilidade, certo? Se o órgão ele é regular, tudo certinho, tu pode usar isso como sim uma doação. Então tu pode utilizar isso como uma despesa dedutível, tá? Pode deduzir isso dentro da tua contabilidade. Tem um percentual fixo e também no teu imposto de renda, tá? Se tu vai fazer isso de forma pessoa física, tu também consegue lançar isso no teu imposto de renda como dedução ali do imposto, tá? Lá dentro quando a gente vai fazer o imposto de renda, tem um campo específico que a gente lança ali as informações, lança o recibo ali. Claro, isso tudo tu tem que ter uma comprovação, tá? Então, assim, tu vai doar alguma coisa para tua igreja, ela tem que te dar um recibo dizendo que recebeu um valor de ti, né? Ou o objeto, o item ali, se foi, daqui a pouco é um equipamento que está doando, é um produto específico, né? Então ela pode te dar, a igreja ou a instituição te dá um documento dizendo que tu fez uma doação para aquela instituição. E aí tu pode sim fazer a comprovação disso nas declarações, junto ao teu contador ou junto ao imposto de renda, se for pessoa física, tá? E aí tem empresas que contribuem com o imposto de renda da pessoa jurídica, que também tu faz o abatimento ali daquelas doações. Então, sim, doações tu pode abater, né? O ideal é tu entender como que tu vai fazer isso e pegar a documentação regular para fazer isso, tá? Perfeito. E a agora terceira, daqui a pouco uma sugestão, um conselho que tu possa trazer aí para o pessoal que ficou até esse final aí com a gente. Legal. Na verdade, eu vou dar um conselho e também fazer um convite, se tu me permitir, tá? O conselho é: busque conhecimento, tá? Conhecimento nunca é demais, e tudo que tu aprende, em algum momento, em alguma maneira, tu vai aplicar na tua vida, no teu negócio. Então, busca conhecimento, busca pessoas que podem contribuir para a tua vida, para o teu negócio, né? Um mentor, um parceiro, por exemplo, o projeto CRIA é muito legal, muito bacana, né? Um projeto que é dentro da Lagoinha, então, de vários empresários ali trazendo conhecimento, trazendo fomento, né? Trazendo parceria, né? Então, fazem muitos negócios junto ali por se conhecerem. Então, daqui a pouco eu fecho um negócio com o Marcão, porque eu conheci esse projeto e eu conheci eles, né? Então, ali existe muita possibilidade. Além disso, existem muitos outros projetos. Então, assim, busca estar em grupos de empresários, de empreendedores que estão focados no fomento e no crescimento, né? Então, isso é muito importante, ajuda muito. E, para mim, principal é o conhecimento. Não estou dizendo que tem que fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um MBA, não é isso. É cursos, é uma palestra, é um workshop, é um vídeo no YouTube que vai te trazer um conhecimento que tu não tinha para te poder aplicar no teu negócio. Façam isso. E o convite que eu queria fazer, eu vou fazer uma aula de finanças pessoais no dia 17, às 19h30, é totalmente gratuita. Quem quiser participar, daí pode entrar em contato talvez com o Marcão ali, com o CRI, e pedir informações. Eu vou deixar todas as informações com eles.
É gratuito, contribuindo, vou trazer ferramentas, vou trazer informações ali de como tu gerir melhor o teu dinheiro na tua pessoa física. Então, é uma forma de eu poder também agregar para as pessoas que estão nos vendo aí. Tá bom? E muito obrigado pela essa disponibilidade, gostei demais desse bate-papo, poder contribuir com vocês. Desejo que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, os negócios, que vocês prosperem muito. Muito obrigado, Marcão, e obrigado quem assistiu aí. Maravilha. Só Obrigado, tenho a Fernando, mais uma agradecer. vez pela disponibilidade, por sempre ter uma entrega muito genuína da tua parte. Quem precisar, enfim, de contabilidade, tá aí o cara que eu indico também. A Etos, procura a Etos caso você tenha algum projeto, ou mesmo quer fazer essa migração, ou quer abrir a sua empresa. Deixo aí também o contato, Fernando. E esse convite aí, manda para nós ali que a gente vai divulgar lá no nosso grupo, com certeza, na data do dia 17. E mais uma vez, todo mundo que participou, agradeço aí, que Deus venha abençoar o seu dia, a sua semana, o seu mês e o seu ano, e que a gente possa estar todos aí em comunhão, unido, buscando compartilhar e crescer juntos, tá? Gente, obrigado aí a todos que ficarem até o final, que Deus venha abençoar a vida de vocês. Fernando, mais uma vez, muito obrigado, e nos vemos aí numa outra oportunidade. Grande abraço a todos. Abraço, até mais. Até mais.